Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos, queridas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sábado da 25ª semana do Tempo Comum, dia 28 de setembro, em que celebramos a memória de São Venceslau. Eu convido toda a sua família para, assim, com muita alegria, partilharmos a Palavra de Deus. Hoje iremos refletir o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo do 43b ao 45. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhe ficava escondido, de modo que não podia entender. E eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, a liturgia deste sábado, desta 25ª semana do Tempo Comum, nos apresenta uma cena bíblica pelo qual Jesus fala com seus discípulos, apresentando o caminho da cruz, apresentando o caminho de sua perseguição, o caminho de sua condenação e morte. Os discípulos, por uma má compreensão da pessoa e da missão de Jesus, não o entendem e ficam confusos. Então, o grande pedido de Jesus para nós hoje é de purificar a imagem que temos de Jesus e de sua missão. Qual a imagem que temos de Jesus? Então, ainda entre nós há uma ideia triunfalista de missão de Jesus, um Jesus milagreiro. Não poucas vezes apresentamos apenas uma imagem de Deus potentoso e cruel com os seus inimigos, vitorioso nas suas batalhas. Esquecemos, caros irmãos, queridas irmãs, de olharmos a cruz e contemplar nela a face humana de Deus, do seu poder em revelar o mundo em sua lição de amor, transformando, a partir do seu sangue derramado na cruz, a vida e as relações humanas e sua onipotência diante da maldade humana e da sua pretensa liberdade. Que da cruz nos ajude assim a purificar, a partir dela, nosso conceito de Deus das muitas realidades que nos envolvem. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, Jesus procurava abrir os olhos dos seus discípulos, antecipando o que iria acontecer em breve. Porém, eles não queriam escutá-lo, porque tinham medo de padecer eles, fugir e assim não se aprofundar no assunto, nem fazia perguntas sobre aquilo que Jesus tinha feito aquele questionamento. Não admitimos, meus irmãos, queridas irmãs, não admitimos o sofrimento, nos desviamos de qualquer conversa que lhe acenasse com dor e aflição. Eles não queriam encarar a realidade dos fatos, mesmo assim, Jesus quis preparar os seus corações para os acontecimentos vindouros, dando a eles ciência da verdade, embora que não compreendesse nada do que ele dizia. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, nós também somos assim. Nós nunca admitimos falar do sofrimento, e muito menos falar da morte. Queremos desconhecer o fato de que um dia também teremos que enfrentar o fim da nossa vida. Temos em nós o grande desejo da imortalidade. E não entendemos também o sentido das coisas espirituais que ultrapassa as nossas razões. Ainda não nos conscientizamos de que a fé na vida eterna é o que nos dá a segurança para que possamos confiar sem precisar tocar e provar as realidades que o Evangelho nos propõe. Portanto, meus queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus também nos fala hoje: prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Isso significa que, assim como Jesus sofreu e padeceu na mão dos homens, nós também poderemos suportar as tribulações próprias da nossa existência com fé e perseverança de que tudo um dia passará.
Se as pessoas no mundo estivessem mais conscientes da brevidade da sua vida e de que um dia tudo isso passa, com certeza usufruiria mais do momento presente e não desperdiçava tempo, oportunidade, não desperdiçava sua juventude, sua saúde, não esbanjava seus bens aí supérfluos e, sobretudo, não desperdiçava a sua felicidade. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, esse Evangelho lhe diz alguma coisa para a sua vida nesse dia de hoje? Você admite conversar sobre a morte? Como você encara esta realidade da vida humana? Em que você tem evitado se aprofundar com medo de sofrer? Há alguma coisa que você terá que enfrentar, que não quer nem pensar nem admitir? Reflita isso nesse dia de hoje, meus irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai para nos darmos a graça de considerar a paixão de Jesus a partir do seu modo de pensar. Só então compreenderemos de que se tratou da prova máxima de fidelidade a Ti, o Jesus que doa sua vida por cada um de nós. Peçamos essa graça de podermos compreendermos verdadeiramente a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, que foi para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado e que desça sobre todos vós, sobre a sua família, a bênção desse Deus que é todo-poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos todos na paz de Cristo. Assim seja. Amém.